Olá! Sejam bem-vindos, cursistas, à nossa segunda aula da disciplina Didática e Metodologia do Ensino da Libras como L1. Novamente, sejam bem-vindos. Meu nome é Rosana, este é o meu sinal. E o que estudaremos hoje? Bom, veremos alguns materiais complementares, alguns materiais didáticos da unidade 4. Então, vocês podem ler o material para acompanhar, bem como as videoaulas no AVA. Isso é muito importante. Participarem do fórum de discussão. Caso houver dúvidas, interaja com colegas, tutor, professor, ok? Estaremos aqui à disposição de vocês. Então, iniciando a nossa aula, a segunda aula, falaremos sobre o processo de desenvolvimento e organização da aula, bem como os objetivos, com foco na língua de sinais. Mas, e o currículo para essa área? Na aula anterior, na primeira aula, foi explicado que há uma carência de um currículo para essa disciplina de Libras. Não há um currículo específico. Parece que o ensino se dá meio solto, de forma insegura, esse ensino da L1. Então, tentaremos aqui, em nossos estudos, fazer uma comparação entre a pedagogia visual e a pedagogia da diferença. Como preparar esse caminho? Como preparar esse apoio para o futuro profissional para o ensino de Libras? Então, temos a pedagogia visual e a pedagogia da diferença. Quais são as propostas de ensino nessa linha? De acordo com o currículo para o ensino básico, em sua proposta tem o quê? Os objetivos de trabalho, constantes no currículo. Eu coloquei no AVA alguns materiais, alguns artigos em PDF, material complementar para que vocês leiam. Tem o material de Marianne Stuff, o artigo sobre pedagogia da diferença com foco no surdo. E também tem um artigo de Gladys Perlin, essa autora é surda, onde ela fala sobre cultura e pedagogia. Então é interessante que vocês leiam esses dois materiais para que possam embasar o seu aprendizado, de acordo com a nossa disciplina, bem como o acompanhamento das videoaulas e leituras dos materiais. Então, são materiais complementares que vão auxiliar o seu aprendizado. Então, na pedagogia da diferença, nós temos aqui a questão cultural e a questão linguística, dois campos. E o que ocorre? Ambos devem estar ligados no processo de ensino da língua de sinais. Um não pode ser superior ao outro. Não pode haver um controle, um embate. É necessário que ambos tenham o mesmo objetivo e sigam simultaneamente. A cultura e a linguística devem andar juntas e devem constar no currículo para o ensino da Libras. Por quê? Nesse campo, direcionado ao ensino de surdo, nós percebemos que existem diferentes surdos com níveis linguísticos. Surdos fluentes, crianças, jovens que não sabem língua de sinais. Então é importante muita atenção a essa questão cultural e linguística, essa diferença. Então temos aí uma diferença cultural, que vai depender da origem desse surdo. A maioria dos surdos vem de família ouvinte. Poucos surdos são de família de surdos, que têm uma cultura surda já adquirida desde criança. A família de ouvintes, o que acontece? Existe uma maior dificuldade, porque o surdo não vai ter contato com a língua de sinais, com outros surdos, então se torna mais complicado. Então é necessário que façamos uma avaliação, uma análise desses sujeitos.
Com relação à diferença linguística, assim como já foi falado, existem surdos que são fluentes, surdos que não sabem língua de sinais, surdos que têm uma língua de sinais bem básica, está em processo de desenvolvimento. Então perceba que, culturalmente e linguisticamente, devem andar juntos esses aspectos. Então, como preparar um currículo que prepare para a convivência social? Temos aqui os valores, atitudes e práticas sociais. Esses três elementos devem estar juntos no processo de interação, para que esse surdo aprenda a viver em sociedade, tenha contato com seus pares, adquira uma língua, desenvolva o seu próprio jeito. Então, a atitude diz respeito às influências que esse sujeito vai sofrer. Então, que ele tenha mais experiências visuais. No momento que ele encontra com seus pares, surdo com surdo. Só um exemplo, a criança surda, de família ouvinte. Essa criança, ela não tem segurança, ela não percebe os aspectos visuais, ela não sabe que ela é surda. Então, quando ela encontra um outro surdo, um surdo adulto, a criança vai ver esse surdo adulto, que é fluente em língua de sinais, se atém aos aspectos visuais, sabe dessa importância da questão visual, vive na comunidade surda. Então, essa criança, ela começa a pensar, qual é o meu lugar? Os surdos têm uma identidade, uma cultura. Então, essa identidade e sua cultura vai influenciar esse surdo. Então, isso deve ser valorizado, a cultura, a identidade. A criança surda deve ter oportunidade de ter contato com esses aspectos no contexto escolar, para que ele se desenvolva normalmente. Na verdade, em casa, geralmente a família de ouvintes ali não fala sobre questões como língua, identidade, cultura surda. Isso traz um atraso para o surdo no seu desenvolvimento. É necessário que o currículo ele seja preparado, dando a devida importância aos aspectos da surdez, proporcionando conhecimentos e desenvolvimentos para esse surdo, bem como autonomia. No momento do planejamento da organização curricular, é muito importante que se atenha a alguns itens, por exemplo, expressão cultural. Os surdos, eles têm registros escritos, onde conta a sua história, temos livros, teatros, piadas, poemas, próprios dos surdos, onde eles evidenciam sua vida, sua trajetória. Então, utilizam a piada, a escrita e o teatro para isso. Então, é importante anexar essas temáticas ao currículo. São detalhes, estratégias que devem ser oferecidas aos surdos, de forma que ele se sinta capaz também de se expressar. Segundo item, artes, pinturas, dentre outras, danças. O surdo, ele consegue perceber essas marcas. E ele consegue também se expressar por meio das artes. Por quê? O surdo é visual, ele é prioritariamente visual. Então, ele percebe o mundo por meio da visão. Então, é necessário que seja anexado ao currículo esse item também. A literatura surda. Nós temos a literatura e temos diferenças na literatura. Vamos nos ater a esse tipo. Bom, na literatura infantil, nós temos poucos materiais, mas temos, por exemplo, o Patinho Surdo, que na verdade mostra a influência, do mundo ouvinte na vida do surdo. Então, nesse momento que a criança surda, ela descobre, ela conhece a história do Patinho Surdo, esse ambiente, a questão do contato com a língua. Então, essa criança ela vai conseguir adquirir uma identidade por meio da literatura. Então, com a criança, o foco é
auxiliá-lo para que ele descubra que ele é surdo, que ele é diferente do ouvinte, mas ele vai estar subordinado ao ouvinte? Não. Ele deve entender essa diferença. Também, a literatura tem o campo para adolescentes, para jovens, onde evidencia, em sua maioria, temos autores surdos, escritores, que evidenciam a língua de sinais, a identidade surda, a cultura surda, vários temas inerentes que devem ser oferecidos de forma que o surdo amplie seu conhecimento, ele se descubra, se desenvolva. Com relação à identidade surda, não temos somente uma identidade, temos várias identidades. Então é necessário, importante que façamos leituras para ver qual a identidade, qual a minha identidade. Ah, essa característica aqui não é condizente comigo. Ah, essa marca aqui identitária tem a ver comigo. A minha vida pode ser comparada a esse tipo de identidade. Então, a literatura surda, ela mostra a realidade vivida pelo surdo, a trajetória histórica do surdo, até hoje. Então, é uma oportunidade de estimular os surdos, tanto criança quanto jovens, a se interessar pela comunidade surda, pelos movimentos surdos, os vários movimentos que existem. Então, é importante estimular esse surdo para que ele conheça o seu próprio mundo, o mundo do surdo, que é dele. Também com relação à história. Tiveram vários acontecimentos, por exemplo, deve-se inserir no currículo a história, mas temos aí a história dos ouvintes, que está inserida já no currículo. A chegada dos escravos ao Brasil, a descoberta dos índios. Então percebo que são acontecimentos que retratam a vida de escravos, dos senhores. Então várias características presentes na história. Mas e com relação ao surdo? Não consta nada. Então, nessa proposta, é necessário que seja anexada essa história dos surdos. Quem foi o primeiro surdo? A origem da língua de sinais? Como surgiu? De onde veio? E aqui no Brasil, a primeira escola que aceitou o surdo. Então, são várias especificidades que são importantes e devem ser oferecidas ao surdo, para que ele conheça a sua própria vida, a sua própria história. Então, o currículo, ele precisa ser rico, ele precisa mostrar ao surdo as suas especificidades, favorecer que esse surdo descubra uma vida nova. Temos as lutas também do povo surdo, é necessário que seja anexado ao currículo, para que as crianças vejam que os surdos, eles não ficam à toa, trabalham, estudam, mas mais que isso, eles lutam, tem uma luta do povo surdo no campo político, por seus direitos, pelo direito do surdo, tanto das crianças surdas quanto jovens. Então, qual é o objetivo dessas lutas? O porquê dos direitos? Então, é necessário que o surdo entenda. O ouvinte sempre vai estar em um nível superior ao surdo? Não, ele deve entender que essa luta é pela busca do reconhecimento, da valorização. Ele deve entender isso. No currículo, é necessário também que haja o apoio, o Ministério da Educação. É necessário que seja oferecido a esse aluno uma estrutura correta, organizada pelo Ministério da Educação, onde todas as escolas, instituições, faculdades tenham segurança no processo de ensino, onde haja uma crença em um futuro melhor nesse processo de ensino. O currículo é de extrema relevância, pois ele objetiva direcionar o professor no momento do trabalho, no processo de ensino. Se não há um currículo, fica uma disciplina vazia, o professor não tem estímulo, tem dificuldade no processo de organização, organizar metodologias. Então, falta qualidade nesse ensino. Então, com o currículo, ficaria excelente. Por quê?
Esse currículo evidenciaria e valorizaria a língua de sinais. Haveria ali o respeito à língua de sinais, bem como o reconhecimento. O currículo é muito importante. Não podemos deixar um currículo estagnado. É necessário que sempre o avaliemos. Se for necessário modificar, que seja feita modificações, acrescentar materiais, de forma que apoie o desenvolvimento do trabalho do professor, tanto nas instituições de ensino, nas escolas, com relação ao ensino da disciplina de Libras. Os professores, eles precisam sempre estar ligados ao currículo, atentos a esse currículo, o que está especificado nesse currículo, o que me oferece esse currículo, qual a teoria que me é oferecida para eu desenvolver as minhas aulas, para eu ensinar. O professor de língua de sinais, ele vai desenvolver o seu trabalho de acordo com a proposta do currículo. Então, temos ali várias metodologias que podem ser utilizadas. O professor deve estar sempre atento às especificidades nesse processo de ensino. E o mais importante, como eu posso dizer? Se não há um currículo, eu fico vazia. Como vou ensinar sem um currículo? Eu perco o chão sem um currículo. Como vou desenvolver o meu trabalho? Então, não vou ter orientação, não terei apoio? Então, o currículo me auxilia nesse processo. O professor deve estar atento ao currículo, perceber, avaliá-lo, perceber se há falhas, os pontos positivos, negativos, o que falta, de forma que, se necessário, conserte esse currículo. Não precisa ser estagnado, não, pode sim ser modificado. Então, hoje temos uma proposta de trabalho, mas qual é o objetivo? Talvez o meu objetivo seja outro, então pode sim adaptar esse currículo. E com relação ao conteúdo? Nossa, tem muitos conteúdos a serem trabalhados. É importante sempre que o professor avalie esse seu aluno surdo, de forma a perceber qual conteúdo ele irá trabalhar para que esse aluno aprenda. Então, o conteúdo é de extrema relevância. O professor, ele deve pensar qual o conteúdo, o que trabalhar, qual a sequência a ser trabalhada, de forma bem organizada, de forma a alcançar os objetivos. É necessário que haja uma sequência de conteúdos e todos contextualizados. É necessário também que haja avaliação, quer seja por meio de provas, dentre outros. Então, o professor, se necessário, deve fazer as devidas adaptações nesse processo de avaliação, modificar as estratégias avaliativas. Então, tudo isso não é estagnado, não. Temos um currículo que pode ser modificado. Pode ser adaptado, consertado no processo de desenvolvimento, de acordo com o cotidiano, com as aulas. Com relação ao material didático, nossa! Material com foco no surdo, como eu posso dizer? Tem que ser rico em material visual. Isso é o mais importante para o surdo, para que ele tenha contato, ele veja. Por quê? Ele não tem a recepção de informações auditivas, e sim visuais. Então, é muito importante nos ater a materiais visuais. Conforme falei a respeito das artes, da cultura, história, a luta do povo surdo, isso são conteúdos importantíssimos no processo de ensino, que devem ser aproveitados de forma visual e deve constar no currículo, é importante. Eu não posso simplesmente deixar o currículo de lado, guardado, não. Eu preciso tê-lo em mãos, acompanhá-lo no processo de ensino, uma vez que ele vai me auxiliar no processo de reflexão do ensino, as escolhas de conteúdo, escolhas de estratégia, no decorrer do ensino. Então, o currículo é muito importante.
É importante lembrar que o currículo ele deve estar vinculado ao projeto político-pedagógico próprio da escola. Cada instituição, cada escola tem o seu próprio PPP. O projeto político-pedagógico é o documento mais importante da escola. Se no currículo tem a língua brasileira de sinais, o ensino dessa língua deve constar também no PPP. Porque se não há, fica parecendo que não é responsabilidade da escola o ensino da língua de sinais. Então é importante esses documentos, o currículo e o PPP, estarem vinculados. Por isso, a disciplina de língua brasileira de sinais, ela não pode, por exemplo, ser inserida aleatoriamente, sem estratégias no processo de ensino, de forma incoerente. Não, ela deve estar vinculada às disciplinas, tem que ser contextualizada. Então é necessário que se valorize a disciplina de Libras, assim como geografia, matemática, português, no âmbito escolar. Todos os professores, diretores, supervisores devem ter uma visão e valorizar a língua de sinais de seu ensino. Então hoje fala-se em escola para surdos e escola inclusiva. Então nesses espaços, como acontece o ensino da L1? E esse ensino é para o uso da língua de sinais? E com relação à instrução, como se dá, como acontece nesses dois espaços? É importante que nos lembremos da interdisciplinaridade. É necessário que todas as disciplinas estejam contextualizadas, desenvolvendo um trabalho interativo. No espaço da escola para surdos, o que acontece? Ali, tudo é em língua brasileira de sinais. O acesso ao surdo é pela língua de sinais. O ensino se dá pela língua de sinais. Ensina-se português, matemática, geografia, porém utilizando a língua de sinais. Isso nesse espaço, que é para o surdo. Então, ele está preparado, professores bilíngues, servidores. Então, todos ali se comunicam em língua de sinais. Isso consta no currículo dessa escola. O uso da língua de sinais, bem como sua valorização. Então, ali, o surdo adquire sua identidade, sua cultura de forma mais fácil. Ali, ele tem o jeito de se desenvolver próprio do surdo. No outro espaço, na escola inclusiva, como acontece? Existe um pouco de limitações, algumas barreiras. Temos ali o tradutor e intérprete de Libras. E o professor, normalmente, ele dá a sua aula na língua oral. O intérprete faz a tradução. Ele ouve a aula e faz a tradução para o surdo em língua de sinais. Mas fica um pouco frio essa relação. Não há relação entre professor e aluno, há um distanciamento. Por isso, nesse espaço, na escola inclusiva, o surdo, ele tem mais dificuldade. Vai depender, porque às vezes ocorre de ser oportunizado um instrutor para o ensino de Libras, 1, 2 dias por semana, conforme proposta do AEE, Atendimento Educacional Especializado, que oferece 3 formas de ensino para o surdo. Temos ali o instrutor, que ensina sinais. Temos as disciplinas Geografia, Ciências, dentre outras, onde esse aluno vai aprender o sinal referente a essas matérias. E temos o ensino de Português como segunda língua, onde o professor oferece esse ensino. Porém,
é uma realidade difícil. A proposta do AEE, ela é excelente em algumas regiões brasileiras. Vai depender do local, do contexto, depende do município. Como é esse município? É desenvolvido? Políticas públicas são tranquilas de serem resolvidas? Então, há esse processo? Na maioria das vezes, é complicado o desenvolvimento dessa proposta do AEE. Por quê? São poucos os instrutores, poucos professores. E com isso, com poucos profissionais na área, o trabalho fica prejudicado. Então, o surdo quase não tem contato com o adulto que sabe língua de sinais para interagir e aprender mais. Então, há algumas dificuldades nesse processo. Ali o surdo tem contato prioritariamente com o intérprete. Ele apenas recebe as informações. O instrutor está ali, interage com o surdo, oferece ali uma identidade, uma cultura, mas é muito pouco tempo para isso tudo, para ele adquirir todo esse conhecimento. Já na escola para surdos, ali são 4 horas direto de língua de sinais. As disciplinas são explicadas em língua de sinais, já contempladas no currículo. Então, o termo sistematizar, o que seria? Seria organizar uma proposta de ensino, contemplando os objetivos da L1, os surdos recebendo essa L1 para se comunicar. Então, tendo em vista que a L1 é a língua que ele vai utilizar cotidianamente, nas escolas, em casa, no contexto familiar, social, em todos os espaços. Então, por isso, ele tem que aprender a sua primeira língua, a L1, por meio de contato e interação com outros surdos. Por meio das experiências visuais que serão lhe oferecidas. Então, haverá uma troca, isso é muito importante. Então, essa preparação do planejamento da proposta curricular deve levar em conta, deve ter como objetivo o surdo. A organização do ensino de L1 deve oferecer a competência comunicacional. Isso é de extrema relevância. Então, deve contemplar vários aspectos. Pensemos, qual é o conteúdo a ensinar? Por exemplo, a criança surda, ela precisa saber, por exemplo, dos movimentos surdos. Então, é necessário que ensinemos a ela, para que ela saiba qual é o objetivo disso. Então, os movimentos surdos pode ser um conteúdo. E mostrar a ela qual é o objetivo dos movimentos surdos, por que participar desses movimentos. Tem vários detalhes, várias informações que devem ser repassadas a ele, de forma que ele desperte o interesse. Um outro exemplo, podemos utilizar estratégias metodológicas para estimular a criança surda, o jovem surdo, para que eles comecem a pensar as especificidades. Então, devemos ter materiais visuais, imagens, fotos, vídeos, dentre outros. Mostrar experiências de surdos, trazer um surdo para contar sua experiência. Pode organizar uma aula onde esse aluno aprenda de verdade e não somente seja uma aula expositiva, com explicações. Evite isso, utilize material concreto, fotos, algo que ele possa ver e sentir estimulado. Ao final da aula, vamos pensar como avaliar esse aluno, se ele aprendeu, o que ele aprendeu. Então, devemos preparar essa avaliação para ele. Então, eu posso fazer perguntas para que ele me responda, de forma que possamos interagir sobre a temática trabalhada.
de forma que ele possa se expressar, mostrar. Eu penso também que ele, com a língua de sinais, aprendendo essa língua, aumentando o vocabulário, é de extrema relevância esses temas. Por quê? Ali nós temos o que? O ensino básico. Mas pensem, em um ensino básico eu posso trazer um tema que vai estimulá-lo, que vai desenvolver seu aspecto crítico. Então temos vários temas que podemos trabalhar inerentes ao surdo, de forma que vai estimulá-lo. Então, na escola, na educação básica, o foco são os conteúdos. Matemática, no caso, seria soma, português seria gramática. Então, essas crianças, elas devem ter contato com língua de sinais, com a Libras, para que elas possam aprender a viver fora da escola. Então, é necessário que ela se comunique, que ela tenha o senso crítico, que ela desenvolva isso. Então, seria uma formação humana, uma formação cidadã, assim como os ouvintes. No momento que a criança começa a se desenvolver, ela já é capaz de comunicar, então podemos já avaliá-la, perceber qual o nível linguístico. Se ela consegue se comunicar. Então é necessário que prestemos atenção no contexto de vida dela. Qual é o contexto? Ela veio de uma família, é família de ouvintes? Não utiliza língua de sinais, por isso ela não sabe língua de sinais? O contato maior se dá pela língua oral? Ela faz leitura labial, com dificuldade, utiliza gestos, utiliza poucos sinais, utiliza apontações, sinais combinados em casa. E se a família é de surdos, percebam que esse aluno ele vai se comunicar porque ele já tem uma língua, já tem o contato com seus pais que são surdos, então ele já tem uma língua efetivada, ele tem o contexto linguístico adequado, que vai fazer com que ele tenha fluência. Já o surdo de família de ouvintes, ele, como posso dizer, ele tem prejuízos. As informações são limitadas. O contexto de comunicação é limitado, as informações são limitadas. Então, devemos fazer essa avaliação desses contextos. Também, a respeito da cultura. Com relação à família de ouvintes, geralmente não tem uma cultura surda naquele espaço. Ali é a cultura de ouvintes. Então, o surdo não tem um modelo. Onde ele vai se espelhar? Ele vai se espelhar nos seus pais, que são ouvintes. E com isso, ele terá mais barreiras. Por quê? Existem as diferenças linguísticas. Já quando a família é de surdos, existe ali uma mesma língua, a língua de sinais, a cultura, o jeito, questões como a importância da luz. Então, são situações já inerentes àquele espaço. No contexto social, em outros espaços, esse surdo, ele já tem autonomia, uma vez que ele utiliza a língua de sinais como sua primeira língua. Ele tem estratégias comunicacionais para comunicar com ouvintes. Ele se sente estimulado a comunicar em outros espaços. E não somente a língua de sinais. Ele é criativo, utiliza gestos classificadores. Porque é próprio dele, ele tem facilidade em se expressar. O surdo de família de ouvintes é como se fosse limitado, é inseguro. No contexto social, há dificuldades para conversar, para interagir, é mais difícil. Sobre a língua de sinais, a Libras.
temos materiais para o ensino da Libras a partir de níveis básico, intermediário e avançado. E como é que ocorre isso? Esse material é de acordo com a fluência em língua de sinais. Se sabe um pouco para comunicar, se não sabe. E esse espaço ali de convivência influencia essa língua de sinais. Então, temos os 3 níveis. No nível básico de ensino da língua de sinais, as crianças geralmente não têm conhecimento ou têm pouco conhecimento da língua de sinais. E qual o espaço que ela está? É um espaço que não há língua de sinais e geralmente do 0 aos 6 anos de idade, comunica por meio de gestos, não tem vocabulário da língua de sinais ainda. E assim como falei anteriormente dos 2 espaços, a família de surdos e família de ouvintes promovem influências tanto negativas quanto positivas. Então devemos pensar esses níveis linguísticos a partir desses contextos familiares. Com relação aos jovens, também temos os jovens surdos que têm atraso no aprendizado da língua de sinais. Quando é com a família ouvinte, eles nunca utilizam a língua de sinais. A criança ela cresce já na fase da adolescência e se comunica por meio da leitura labial e gestos. Então, quando ela encontra a comunidade surda, ali ela adquire a língua de sinais por meio da comunicação. Mas ainda não é o nível intermediário, continua no básico, porque teve um atraso para a aquisição da língua de sinais. Então, utiliza sinais, mas poucos. Então, esse ensino da L1 para crianças e jovens, é necessário que repensemos o conteúdo, porque, apesar de ser o mesmo conteúdo, tem que ser estratégias diferentes. Então, é necessário que mostre a eles sobre política, movimentos surdos, dentre outros. Então, temos que ser estratégias de ensino, materiais, avaliação. É necessário que seja com focos diferentes, apesar de o mesmo conteúdo, a mesma disciplina. Porque nós sabemos que ouvintes podem discutir política, criança ou adulto, porém, com cada um com suas especificidades, dependendo da idade, da faixa etária, dependendo do nível de conhecimento. O conhecimento intermediário da língua de sinais. Então, por exemplo, vai depender da faixa etária, que o surdo adentrou na comunidade surda, começou a utilizar a língua de sinais, começou a se comunicar, mesmo de forma simples, ainda não é com proficiência. É uma forma mais básica, mas ele consegue perceber as informações, interagir. E se ele tem contato desde criança, há falhas na comunicação, porque o contato maior é com ouvintes. Por exemplo, se a família é de ouvintes, então a família pode aprender língua de sinais para apoiar o seu filho surdo. Mas não vai ter a fluência. Utilizaram sinais meio que soltos. E essa criança surda vai pegar essa língua assim também. Então, quando ele adentra a comunidade surda, ele vai aprender a língua de sinais. Então, haverá um processo de adaptação. Os surdos utilizam a língua de sinais ali na escola inclusiva. Existe a língua de sinais ali, mas às vezes ele é inseguro, ele fica com vergonha porque ele está ali sozinho, só ele vai utilizar a língua de sinais. O maior contato é com o intérprete e também em informações e discursos básicos, simples. Agora falaremos sobre o conhecimento da língua de sinais no nível avançado.
Então, nesse nível, os surdos já têm consciência da importância da língua de sinais e a utilizam. Sabem que é sua língua. E aproveitam a oportunidade de acessibilidade por meio dessa língua. Recebem informações, contam histórias relacionadas aos surdos, conhecem a gramática profunda da língua de sinais, estudam a linguística da língua de sinais, então é fluente nessa língua. E se interessam por pesquisas, trajetória histórica do surdo, identidade, dentre outros. Perceberam a diferença entre os 3 níveis? Cada um com suas especificidades, relacionada ao surdo, ou seja, a partir do momento que o surdo se descobre como surdo, descobre a língua, descobre a identidade. Então, é o momento próprio da aquisição da língua de sinais como L1. Então, o meio influencia de forma negativa ou positiva. Por exemplo, eu sei que existem várias famílias que não aceitam a língua de sinais, que não aceitam o filho surdo. Então, sofre uma influência negativa. Proíbe o uso da língua de sinais em casa. Então, a família proíbe o uso da língua de sinais em outros espaços, na escola. Então, com isso, esse surdo ele fica inseguro, com medo e fica com vergonha. Então, nesse espaço familiar, não aceita a língua de sinais. Um espaço onde há os pontos positivos, podemos dizer na comunidade surda, onde há comunicação, há uma importante troca de conhecimentos por meio da questão visual. Então, ali, o surdo ele tem uma vida. Então, é importante que nós, em qualquer espaço, onde haja surdo, que possamos influenciá-lo a aprender a língua de sinais, para que ele consiga a sua autonomia, para que ele consiga se expressar, para que ele consiga se aprender e desenvolver. Então, por isso, o ensino da língua de sinais como L1 é de extrema relevância no currículo, deve existir no currículo, porque vai embasar o trabalho, o ensino dessa língua. Então, os professores devem fazer reflexões sobre o meu perfil. Eu tenho perfil para trabalhar com isso? Qual o objetivo desse ensino? Eu, como professora, eu devo me preparar sempre. Então, o currículo é de extrema relevância. No momento da construção e do desenvolvimento da proposta curricular para o ensino da L1, é necessário que reflitamos qual o nível linguístico. Eu devo pensar nesse nível para que eu possa preparar a aula. Eu não posso fazer distinção, eu preciso preparar a minha aula interligado ao nível de língua de sinais do meu aluno, bem como com a proposta curricular para o ensino da L1. Mas qual a proposta curricular para o ensino do nível intermediário ou do avançado? Então, eu ensino da L1 para esse surdo, mas é só para comunicar? E se esse surdo já for fluente em língua de sinais? Eu preciso trabalhar interligando o currículo com o nível de língua de sinais desse aluno, com foco nesse aluno, de forma que ele aprenda a língua de sinais e use a língua de sinais. Eu não posso trabalhar de forma desvinculada, solta, não. Tem que estar tudo atrelado. Todas essas questões devem estar todas juntas no processo de interação, de forma que obtenha sucesso no processo de ensino da L1, com foco nesse aluno surdo. Apresentei a vocês um site com uma proposta curricular para a disciplina de espanhol. Então, eu gostaria que vocês lessem, é um material excelente.
que vai nos fazer refletir sobre o processo de ensino da L1. Qual o foco? O foco surdo, não é? Então, esse material vai nos auxiliar a preparar uma proposta curricular para o ensino da L1, com foco no ensino da Libras. Lá é para o ensino do espanhol. Então, vamos ler e fazer uma comparação, de forma que possamos ter ideias para preparar as nossas aulas, o nosso trabalho. Então, que possamos discutir sobre esse ensino. Então, vamos interagir, discutir, pensar como seria uma proposta, o que eu devo acrescentar, o que eu devo tirar nessa proposta curricular, que adaptações eu devo fazer para o ensino da L1. Então, agora, eu vou orientar vocês quanto à atividade avaliativa. Vocês vão organizar uma proposta de ensino. Tentem criar, pensem em um tema para o ensino da L1. Um tema que vocês vão utilizar. Então, lá no AVA tem alguns temas, então vocês vão poder ver. Caso tenham dúvidas, procurem o tutor, me procurem, ok? Um abraço a todos vocês, bons estudos, boas discussões e não parem de estudar, não. Vejam as aulas no AVA, os materiais, procurem outros materiais também. Por quê? São poucos os materiais direcionados ao ensino da L1, mas nós encontramos artigos, alguns livros. É importante que possamos interagir sobre esse assunto. Na prática, nós sempre precisamos nos capacitar. Então, comprar materiais, participar de cursos, ou mesmo em casa, procurar informações na internet, materiais que possam auxiliar no processo de ampliação do conhecimento. Tchau, abraços!